Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Nosso convidado de hoje tá aqui pela segunda vez. Quando veio era apenas um garoto com alguns milhões na conta. Agora é um dos maiores players do marketing digital brasileiro. Seja bem-vindo de volta, Kaique Genisevski. Obrigado. Vambora, vamos colocar o pau pra quebrar aqui hoje, vai ser massa. Então simbora. Cara, hoje você já é um dos maiores players do mercado digital, do Brasil inteiro, cara. Com o podcast mais visto também, né? Com o podcast mais visto, se você ainda não viu, já corre aqui e procura, porque bombou, continua bombando até hoje, né? Mas então, pra galera que não te conhece, conta um pouco, quantos anos você tem, Kaique? De onde é que você veio, né? Que hoje todo mundo te conhece, mas... Vamos lá, eu acredito que a grande maioria que tá aqui nesse vídeo agora é gente que nunca me viu antes. E é o seguinte, meu nome é Kaique Genisevski, eu tenho 18 anos de idade e tudo isso começou na minha vida quando eu tinha apenas 15 anos. E já vou quebrar um paradigma logo de cara aqui. Eu não venho de família rica, não sou herdeiro, não tive nenhum tipo de apoio quando comecei tudo isso. E... bom, eu fiquei milionário com 16 anos de idade, fiz meu primeiro milhão, com 17 eu fiz mais de 10 milhões de reais em vendas e com 18 conto com mais de 35 milhões de reais em vendas. Não tive nenhum apoio dos pais, não terminei ensino médio, não tive nenhum tipo de empréstimo, nada. Foi realmente do zero, uma pessoa que construiu toda a riqueza sem nenhuma ajuda externa. Fantástico. E assim, de onde é que surgiu essa vontade de crescer? Porque você ainda tá muito jovem, mas muito jovem já teve resultado, né? Então, como é seu background? Sabe de onde é que você veio? Vamos lá. Tudo começou quando eu era bem novinho. Com 4 anos de idade eu comecei a entender um pouco mais as coisas. Tipo, eu via os meus pais discutirem dentro de casa por sérios problemas financeiros. Então, eu via, cara, por quê? Tipo, por que acontece isso? Eu ainda não entendia sobre dinheiro, mas tá, por que vocês estão brigando? Por que vocês estão discutindo? Uhum. Tipo, o que significa esse tal de dinheiro que vocês têm que ganhar pra pagar essa tal da conta? Então, eu sempre ficava com isso na cabeça e isso sempre me incomodou muito, porque eu via que isso não era motivo de uma conversa tipo semanal, mas sim uma conversa diária. Então, observando a frequência da preocupação deles com ganhar dinheiro, com pagar conta, eu falei, caramba, tá, eu preciso ser uma pessoa que ganha dinheiro então pra eu não passar por esse tipo de problemas e pra minha família não passar por isso também. Então, com 4 anos de idade, eu lembro que eu perguntei pro meu pai um dia o que eu teria que fazer para ganhar grana, para ganhar um bom dinheiro e ter uma boa condição financeira. E ele me disse que eu tinha que ser juiz. Então, beleza, tem que ser juiz, porque juiz ganha muito bem. Ele tinha na cabeça dele que o juiz era um cara que ganhava muito dinheiro e tinha uma vida próspera e etc e tal. E aí, beleza, eu fiquei com isso na cabeça durante uns 2 anos, mais ou menos. Aí passou uns 2 anos, continua a mesma coisa, problemas financeiros na minha família. Os meus pais nunca ganharam muito dinheiro. Meu pai era operador de retroescavadeira, a minha mãe, ela era empregada doméstica. Então, o salário deles era tipo salário mínimo. E hoje em dia eu não consigo imaginar tipo, uma possibilidade de eu viver com salário mínimo. Eu acho que o brasileiro é um povo que se adapta a qualquer situação, porque nos dias de hoje, o cara conseguir viver com um único salário mínimo, pagar aluguel, sustentar a família, pagar gás, água, luz, internet, cara, esse daí é um herói, o brasileiro que sobrevive com salário mínimo. Então, eu não conseguia imaginar essa questão. Aí o tempo foi passando, o meu pai me explicou um pouco melhor, meu pai e o meu irmão, na real, sobre o que era ser um juiz. E daí, quando eles começaram a me explicar, eu não me identifiquei com essa parada de lei e tal. Eu falei, estudar muita lei, não é pra mim. Então, com, tipo, de 4 a 7 anos de idade ali, eu falava, não, quero ser um juiz um dia. E chegou no 7, falei, não sei o que eu quero fazer, mas não é juiz, mas eu quero ganhar muito dinheiro. Aí passou o tempo, eu era só uma criança ali, um menininho, que sabia que precisava ganhar grana. E, cara, foi forte, porque eu sempre convivi muito com essa questão de ver os meus pais tendo problemas financeiros. Uma história que eu morava em Tararé, em São Paulo, tipo uma cidade bem pequena, e aí o meu irmão, quando ele tinha 13 anos, eu acho que ele passou na ETEC, lá de Tatuí, tu conhece, né, Carol? Uhum. Então, meu irmão passou para estudar na ETEC, ele se mudou para Tatuí, no caso de Tararé para Tatuí, que é o interior de São Paulo, Tatuí. E aí, meu irmão foi morar na casa dos meus avós, morar de favor na casa dos meus avós, e os meus pais ficaram com muito dó, falou, putz, o moleque tá lá sozinho, e tipo assim, não era tanta proximidade da minha família, tipo, eu digo meu irmão e o meu pai, dos meus avós, então, tipo, tinha problemas, meu irmão falou, putz, não sei, não tô gostando de morar com eles, e eu queria ter o nosso canto, né? E o meu pai tava de saco cheio daquela cidade também, então basicamente meu pai vendeu tudo que tinha em Tararé e foi morar em Tatuí, interior de São Paulo. Por causa do meu irmão que tinha acabado de passar numa escola lá. Só que assim,
o valor que meu pai conseguiu das coisas que ele vendeu lá em Tararé não pagava, tipo, quase nada em Tatuí. Por mais que ele tava saindo de um interior pro outro, esse outro interior acabava sendo ainda mais caro. E a gente foi morar num bairro bem ruim lá de Tatuí, que antes era uma favela, tipo, hoje em dia não é mais, ainda eu acredito que deva ter alguns problemas lá com... Enfim, e... Antigamente era uma favela, então, tô dizendo isso só para contextualizar o background do lugar que a gente foi morar. Era realmente um lugar bem simples. Então, digamos que a gente saiu de um bairro bom, entre aspas, de um interior, e foi para outro bairro que era um pouco mais perigoso. Era um pouco mais, tipo, de ficar atento. E direto, batia a polícia, batia as coisas lá, e era meio preocupante, assim. Então, tudo isso quando a gente se mudou pra Tatuí. Isso aconteceu quando eu tinha, tipo, sei lá... 6 anos, 5 anos, né? E beleza, aí foi passando o tempo foi passando e meu pai acabou, não conseguia mais trabalhar, minha mãe tava com sérias dificuldades para continuar trabalhando também, e meu irmão, ele começou a ajudar os meus pais a sustentar a casa, né? Tudo isso em meados ali de 8, 9 anos de idade. Aí e a situação foi só piorando, com 10 anos, foi só piorando. Aí minha mãe, tipo, fez muito esforço, voltou a trabalhar, o meu pai tava doente, voltou a trabalhar também. Isso com 10 anos de idade. Aí com 10 anos de idade, algo mudou na minha vida que, tipo, algo aconteceu que mudou completamente tudo pra mim. Que foi, o meu pai conseguiu uma bolsa numa escola particular pra mim. Então meu pai sempre foi muito proativo, mesmo com as suas dificuldades de saúde, mesmo com todos os seus problemas de, tipo, ter que lidar com dívida, ter que lidar com procurar um emprego novo, com sustentar a casa, com isso, com aquilo. Ele sempre foi muito proativo. Então, ele sempre, meu filho é inteligente, eu quero colocar ele nos melhores lugares possíveis. Tipo, sei lá, se eu achar alguma prova pra ele estudar na escola particular, vou colocar nessa prova. Que seja meia bolsa, não sei, eu tento me virar pra pagar. Só que é real que ele me colocou nessa prova e eu consegui 100% de bolsa. E foi no Colégio Adventista de Tatuí. Sou muito grato àquela escola e tudo que eles fizeram por mim. E aí o que aconteceu foi que eu ganhei essa bolsa na escola e tive um choque de realidade. Porque eu era um menino bem simples. Você estudava em colégio público, sim, então? Sim, sim. Então, é isso que eu queria expressar. Porque eu era um moleque que... Na verdade, não que quando eu mudei pra escola particular deixei de ser um moleque simples, mas a realidade que eu tinha na minha vida e a realidade que eu enxergava nas outras pessoas era uma realidade muito simples. Por exemplo, na escola particular, os meus amigos, eles iam de carro importado pra escola. E eu, na escola pública, eu ia de ônibus. As pessoas que estudavam comigo na escola pública moravam todas em zonas rurais. O pai, por exemplo, era um fazendeiro, plantava... mandioca, por exemplo. Aí o pai do meu amigo da escola particular é o maior empresário da cidade, é banqueiro, é dono de supermercado, dono de posto de gasolina. Então esse choque de realidade me fez pensar, caramba, velho, por quê? Tipo, o que acontece aqui? Por que o pai, por exemplo, tem uma profissão um pouco mais simples, não tem tanto dinheiro, não tem tanta condição financeira, e o pai é um tipo de empresário, tem uma condição financeira muito boa, o filho estuda em escola particular e vai de carro importado pra escola. Aí eu comecei a refletir, mas por quê? Aí eu cheguei no consenso, empresário, empresa. Aí eu falei, então é aí que tá o game. O cara que não é empresário, que trabalha pros outros, que vende tempo, que vende hora, não ganha tanto. E o cara que, ao invés de vender tempo, ele gera emprego, ele gera venda em escala, ele resolve o problema das outras pessoas em escala, ele coloca a pessoa para trabalhar para ele, esse cara ganha mais. Então, desde cedo eu entendi que resolver o problema das outras pessoas e ser remunerado por isso era o maior significado, era o significado mais puro possível de ser um empresário, de ser um empreendedor. Legal. E esse foi o caminho que eu defini como o caminho da riqueza, né? O caminho da prosperidade. Então, desde cedo, cara, com 10 anos de idade eu concluí isso daí. Com 10 anos de idade você chegou a essa conclusão? Sim. E eu chegava pro meu pai e eu falava, olha pai, eu quero ser empresário, quero ser empresário, quero ser empresário. E como os meus pais, eles vieram de uma época onde era raro ser empresário. Os meus pais, eles são mais velhos. Então, da época deles, o caminho comum era terminar a escola, fazer uma faculdade e conseguir um bom emprego. Então, quando eu chegava pra eles e falava, olha, eu quero ser empresário, eu não quero fazer faculdade, eu não quero fazer isso. Não tinha nenhum tipo de apoio. Ah, meus pais são ruins, teus pais são ruins. Se, por exemplo, alguém que tá assistindo esse podcast, teus pais não colaboram, não te apoiam. E a real é que o problema não é dos seus pais. O problema é teu que tá esperando apoio de uma pessoa que não entende o seu mundo, não entende a realidade hoje em dia, não entende como as coisas funcionam. Então, eu desde cedo entendi que, na real,
eu seria o culpado pela situação. Se eu tivesse ficado triste, se eu tivesse me entristecido porque meus pais não apoiaram, a culpa seria minha, porque eu estaria esperando apoio. Aí, enfim, passou 10 anos de idade, eu já concluí, e isso foi muito importante, porque eu não me levei para outros caminhos. Então, digamos que, tipo, se surgisse alguma oportunidade de, tipo, que seja com 11, 12 anos, não, começa a fazer um curso técnico aqui sobre, sei lá, programação, sobre, tipo, não sei, auxiliar administrativo pra você... Não. Edificação, essas coisas. Cara, eu saía fora de tudo, porque eu falei, olha, cara, isso daqui não me identifica no futuro. Então, com 10 anos de idade, eu tinha esse mindset. E...